bem? O meu nome é Aline e você está em mais um vídeo do canal Parada Pop. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma banda muito especial que chama Pussycat Dolls, que está de volta com um single novo, turnê, e parece que vai passar aqui pro Brasil, hein? Então se você quiser saber sobre a trajetória dessa banda, se o retorno dela tá valendo, fica ligadinho até o final desse vídeo. Bom, lá em meados dos anos 90, a Pussycat Dolls surgiu, não como uma banda, mas sim como um grupo de dança burlesco. Sim, gente, não tinha cantora, era só um grupo de dança. Ele foi montado, na verdade, por uma empresária chamada Robbie, que queria ter um grupo para apresentar na televisão, dançando, sendo femininas, bem naquele estilo, mas ninguém cantava. Então, uma das integrantes, que chamava Carmine Beck, que vocês conhecem, tá aí a foto, ela era muito amiga da Gwen Stefani, sabe a cantora? Então, gente, ela tava lá no auge da carreira dela, ali perto dos anos 2000, e aí ela chamou a Gwen pra cantar com o grupo, e aí foi uma apresentação na televisão, bem bombástica, o grupo de dança tava bem famoso na época, e aí a Gwen apresentou enquanto elas dançavam. E isso foi uma porta pro grupo ver que elas poderiam ter uma cantora junto, então ao invés de ser só um grupo de dança, elas poderiam ser um grupo pop. E aí que veio toda a mudança no Pussycat Dolls. A Gwen Stefani, muito grande na época, como ela é grande hoje, mas naquele auge que ela tava lá no mundo pop, ela fez uma conexão junto com a amiga Carmine para transformar o Pussycat Dolls em uma banda de garotas. E aí essa gravadora abraçou o grupo e foi atrás de uma cantora. Até que chegou a Nicole, não é, gente? A Nicole, pra quem não sabe, ela ganhou um programa lá nos Estados Unidos chamado Pop Stars. Sim, é aquele que tinha aqui no Brasil, que também lançou o grupo Ruge. Então a Nicole ganhou esse programa lá, foi formado um grupo também, a Nicole era cantora desse grupo, que durou cerca de um ano, mas também foi desmanchado, terminou, não deu muito buzz, foi um grupo assim que conseguiu algumas posições boas lá nos Estados Unidos, mas que não durou muito, como acontece bastante com os grupos do The Voice, enfim, às vezes alguns não conseguem se manter. Foi esse que aconteceu com a Nicole. Então a Nicole já era conhecida lá no mercado americano, ela já tinha agentes e ela já tinha gravadora. E ela recebeu esse convite para ser a cantora do Pussycat Dolls. Então, para quem não se lembra, o grupo lá em meados de 2002, ele era formado pela Carmine, pela Jessica, pela Ashley, que era a minha favorita, pela Kimberly, a Melanie, a Keira e a Nicole. Então, eram essas as meninas. O que a gente não sabe e o que a gente consegue ver pelas entrevistas é que a Nicole foi chamada para ser a liderança do grupo. E é o que ela é. Só que ninguém sabia que ela seria a líder. Porque na verdade, se você ver a primeira apresentação que teve da Pussycat Dolls antes de lançar o CD mesmo, na televisão, era bem diferente a dinâmica. Cada integrante tinha uma parte vocal na música. Não era apenas a Nicole e as outras como backing vocal, sabe? Porque é o que acontece hoje. Na verdade era a Nicole com as outras meninas como segunda voz, como é feita em outras bandas, como é feito, enfim, inúmeras bandas são feitas assim. Mas não foi o que aconteceu, né? Depois, quando lançou o álbum, a gente percebeu que quem era o foco mesmo era a Nicole. Nas entrevistas, depois de todo o bafafá que aconteceu, as meninas acabaram falando que os próprios produtores da Pussycat Dolls eram, na verdade, os produtores da Nicole, que eles acabaram virando da banda. Então, os produtores, como já eram os contratados pela Nicole, ela era a prioridade para eles. Aí a gente não sabe se isso foi avisado para as meninas antes delas assinarem contrato com os Pussycat Dolls ou se foi uma coisa que foi rolando e elas acabaram ficando para trás. Bom, quando o grupo começou, eles tiveram 2 anos para se preparar para o grande lançamento do primeiro CD. Então, se você não se recorda, Pussycat Dolls não chegou já com o álbum, não. Eles fizeram um belo trabalho e isso é muito bom porque era uma gravadora muito grande, então eles participaram de clipe da Pink antes, eles participaram de trilhas sonoras de programas, de filmes, então era aquele Caça-Tubarão,
acho que era, que ele é desenho e animação. As Pussycat Dolls tem também uma música lá. Eles fizeram trilha para um filme chamado Dança Comigo. Então elas estavam participando de várias coisas para o público conhecer quem era a Pussycat Dolls naquele momento, até chegar ao lançamento do CD. Ao todo, a Pussycat Dolls vendeu 55 milhões de cópias de CDs e singles, então foi uma banda muito grande. Ela chegou por alguns anos a ser a principal girl band que tinha no mundo, né? Então foi uma coisa muito grande. Em 2005, então, a Pussycat Dolls aí lança, depois desses 2 anos de preparação, Don't Ya, que aí já chegou mostrando que sim, a Nicole era que mandava ali, com muita coreografia, muita dança, muito, né? Muita sensualidade, enfim, tudo. Então, logo no começo, a Carmide saiu da banda, mas apesar de tudo, ela foi muito importante, porque sem ela, Pussycat Dolls não seria uma banda, e sim, seria só um grupo de dança. Então ela fez bastante, assim, importância pra banda em si, pra história da banda, né? Durante esses lançamentos, a gente viu como foi forte o lançamento da Pussycat Dolls, porque elas já conseguiram parcerias com nomes de peso. Então, logo no lançamento, elas tiveram Timbaland, tiveram Snoop Dogg, elas tiveram muita gente que tinha um nome muito forte na época e tem até hoje, presente no single delas. Então foi uma coisa muito estourada. Estouraram nos Estados Unidos, estouraram no Reino Unido, onde é o foco delas principal agora é o Reino Unido. Mas elas sempre foram grandes e isso foi assim enorme. Quando foi a primeira tour delas, elas estavam abrindo pra Christina Aguilera. Então era uma abertura boa para um público que já tinha conexão conhecer elas. E assim, logo no segundo CD, no primeiro CD elas venderam 9 milhões de álbuns, no segundo elas lançaram 6 milhões. Mas elas já tinham uma turnê mundial e quem estava abrindo essa turnê mundial era a Lady Gaga já. Então, ou seja, olha o poder que elas tinham naquela época. A Lady Gaga estava abrindo pra elas. Aí vocês vão falar, mas a Lady Gaga no começo ninguém sabia. Mas naquela época, a Lady Gaga já tinha lançado Poker Face, Just Dance. Tava em primeiro lugar em todas as paradas e ela estava abrindo pra Pussycat Dolls. Então sim, elas eram muito, muito grandes lá. Bom, então com a saída da Carmide em 2008, a gente já teve um baque assim entre o primeiro e o segundo CD do que estava acontecendo lá dentro da banda, né? A gente sempre, pelo menos eu sempre tive uma visão de que por que a Nicole tinha tanta atenção pra ela, sempre foi uma coisa que ficou assim, sabe, uma pulguinha atrás da orelha, porque tudo bem, tem bandas que são assim, que já surgiram assim, que tem o foco principal em uma pessoa só que eu achava muito chato por conta que elas dançam iguais. Eu sei que a voz da Nicole é diferente das outras meninas, porém elas têm o mesmo trabalho e às vezes quando você trabalha com um ser humano acaba prejudicando, porque elas estão fazendo o mesmo trabalho que a Nicole e estavam tendo menos reconhecimento, então isso é bem chato pra parte da banda em geral. E aí começou a ter discussões, entrevistas, discussões em cima do palco, e aí o público começou a ver o que realmente estava acontecendo. Em 2009, quando a Nicole estava com a produção de uma música chamada J-Ho, que é pro filme Quem Quer Ser um Milionário, que estourou aí, que é uma música muito legal, foi muito estourada, mas que era uma música aparentemente que ia ser apenas da Nicole e não com a Pussycat Dolls. Eles colocaram J-Ho, feat Pussycat Dolls e feat Nicole. Então era como se a Nicole não fosse da Pussycat Dolls, fosse um projeto delas. Isso deu o que falar, tem muitas entrevistas das integrantes falando sobre isso. E aí foi um banho de água fria, gente. Tem muitos vídeos, eu vou colocar aqui uns trechinhos das meninas falando em cima do palco do como elas estavam se sentindo fazendo parte de uma coisa que parecia que a Nicole era outra, entendeu? Não era da mesma banda. E pra um gerenciamento assim que foi muito errado também, que eu vejo dessa parte, foi que assim, a Nicole parece que quando ela aceitou fazer parte da Pussycat Dolls foi pra alavancar a carreira dela mesma, porque ela fazia um grupo que não deu certo, que foi separado, ela não tava conseguindo ser lançada solo, ela recebeu esse convite,
fez ok, só que o foco dela não era ser parte do grupo, era ser ela sozinha. Então assim que acabou a primeira turnê mundial, deu 2 meses, ela já tava lançando o single solo dela. Então assim, ela não tava focada 100% no Pussycat Dolls, ela tava focada na carreira solo dela. E aí, tanto que falam que esse segundo álbum que foi lançado, né, que é Dolls Domination, que a maioria das músicas desse álbum, na verdade, eram músicas do álbum solo da Nicole. Só que como ela lançou os primeiros singles solos, não hitaram, aí eles pegaram essas músicas e jogaram pra Pussycat Dolls. E sim, esse segundo álbum tem algumas músicas que tem alguns solos de algumas meninas da banda, só que parece que foi músicas extras, porque as músicas importantes mesmo são a Nicole. Então eu acredito que esse sentimento das meninas foram crescendo mais e mais vendo isso, vendo produtores, gravadoras focadas na Nicole, a própria Nicole focada nela e não focada na banda, e as meninas trabalhando muito pra uma coisa que não tava dando retorno pra elas, assim, no show business, né? Tanto que quando a banda acabou, todo mundo conhecia só a Nicole e as outras não conseguiram carreiras solos muito boas, né? Aí, agora, gente, nessa época que a gente se encontra agora, que todo mundo tá querendo voltar, não ia ser diferente pra Pussycat Dolls, não é mesmo? Porque a Nicole já tentou lançar muita música que não deu certo, a gente sabe disso, eu adoro a Nicole, assim, solo, eu acho que ela tem umas músicas muito boas, porém, nada de hitar. As únicas músicas dela que hitou realmente foi com a Pussycat Dolls, não teve um single do Pussycat Dolls que não hitou, gente. Isso não tem como falar que elas eram flopadas, porque elas não eram, elas hitaram em tudo. Mas a Nicole não conseguiu carreira solo e as meninas também não. E nesse buzz que tá tendo agora de todo mundo voltar, eu acho que foi nessa onda que elas foram e pode ser que dê certo. Elas fizeram um grande lançamento, né, que foi React. Eu achei que foi meio falho essa volta que elas tiveram de não ter lançado o React junto com a apresentação bombástica que elas fizeram de Pussycat Dolls voltaram, que foi ao vivo na TV americana. Elas esperaram quase 2, 3 meses pra lançar o single oficial e o clipe tá muito bom, tá bem dançante, tá bem a cara das Pussycat Dolls. Mas eu achei que como elas estão agora sem gravador enorme, sem produtor enorme, elas deveriam ter aproveitado o buzz da apresentação ao vivo. Mas ok. Sobre a música, achei que tá bem dançante, tá bem a cara do público deles. Eu acho que poderia ter feito um buzz maior se as meninas tivessem perfis aí de participação da música mesmo. Mas a gente viu que não, vai continuar, talvez elas conversaram sobre isso e vão continuar o que elas eram. Então agora vão deixar a Nicole levar os solos e ok, vamos ser background, mas tomara que isso não dê problema de novo. Ninguém sabe se elas vão lançar CD inteiro ou se vão lançar IP, mas a gente, pelos rumores, tá achando que vai ser um CD inteirinho mesmo. E a turnê mundial vai acontecer, gente. Elas já têm shows marcados aí na Europa, que é o público principal delas agora. Mas elas estão conversando muito com o público brasileiro pelas redes sociais, já falaram que querem vir pra cá. Jornalistas brasileiros já falaram que tem sim interesse de Pussycat Dolls aqui no Brasil. Eu acho que se vierem vai lotar, porque todo mundo vai querer fazer as coreografias delas, porque eu sei que vocês sabem. E as músicas delas nunca pararam, acho que de tocar em baladas, enfim, aqui no Brasil é um público que sempre gostou muito delas. Então eu espero que elas voltem, que fiquem e que consigam se manter, que elas sejam elas, que elas entrem em acordo agora com o tipo de grupo que elas querem ser. Então se for Nicole principal, que fique, mas que elas entrem em acordo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você quiser saber mais da história da Nicole, que é um vídeo só sobre ela, enfim, quiser saber mais informações, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer e postar aqui pra vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir a gente, seguir o nosso site, então entra lá no paradapau.com porque tem notícia todo dia, inclusive do Pussycat Dolls. Seguir a gente nas redes sociais e é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!